Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Romulo Souza e este é mais um vídeo que eu trago aqui para o meu canal de uma série de estudos que toda semana eu trago chamado Apocalipse para Leigos. Um estudo onde toda semana nós vamos estudando capítulo a capítulo acerca das profecias que estão escritas no livro de Revelações, o Apocalipse. Antes de cada estudo, eu sempre deixo claro duas coisas. Primeiro, meu canal não é um canal gospel, não é um canal religioso. Eu falo de vários assuntos aqui no meu canal. História, monarquia, às vezes eu falo de alguma notícia que está acontecendo, até desenho animado de vez em quando. Então esse estudo que eu trago todo final de semana é algo mais diferenciado para os cristãos, já que como cristão eu acredito que as profecias estão se cumprindo a cada dia. E a outra coisa que eu sempre deixo claro, né? O meu estudo é debaixo de uma vertente pré-milenista. Existem várias vertentes escatológicas, várias conjecturas, várias teorias acerca do que vai acontecer nos últimos dias. Então, eu trago a vertente pré-milenista para termos um norte, mas eu não descarto, é lógico, as outras vertentes, né? E essa vertente, já deixo até claro logo no início, que essa vertente é uma vertente que crê que acontecerá o arrebatamento, né? E após o arrebatamento, a salvação será somente apenas para os judeus, já que os gentios, que no caso seríamos nós, que não somos nascidos da fé judaica, já teríamos tido a nossa chance. Então, sem mais delongas, nós vamos diretamente ao estudo de hoje. Antes, mais lógico, é claro, pedindo para você deixar o seu like, o seu gostei, o seu comentário, o seu compartilhamento, sua inscrição se achar que eu mereço. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, não é? Das últimas 3 semanas, eu fiz um estudo falando acerca do anticristo. E o meu estudo ele foi um pouco diferenciado do que geralmente as pessoas trazem, né? Geralmente, quando fazem um estudo acerca do Apocalipse, foco muito nos relatos do livro de Daniel, Ezequiel, em Mateus 24, das cartas do Novo Testamento. Eu já trouxe algo mais voltado para a ideologias de esquerda, que poderão ser muito usadas pelo anticristo, já que, na minha visão, o anticristo será um líder político e um ditador que se levantará sobre as nações. No entanto, uma coisa que a gente aprende ao longo da história é que se você juntar o poder religioso com o poder político, você manipula as massas. O anticristo que surgirá, ele não será apenas um líder político, ele será também um líder religioso. Ele vai querer ser visto como um Deus. Vamos lembrar que estamos falando de uma pessoa que é como se fosse a contraparte de Jesus. Da mesma forma que Jesus é para Deus, o anticristo será para Satanás. E ele exigirá das pessoas adoração. E para isso, ele vai ter que mexer com a religião, com a fé das pessoas, com o levante de uma nova crença. E ele vai precisar de um sacerdote, alguém que o aponte como divino. Ele precisará de um falso profeta. Antes de mais nada, vamos dar uma lida do que está escrito em Apocalipse, capítulo 11, que diz o seguinte. Capítulo 13, versículo 11, que diz o seguinte. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta da sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E fará grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e da terra à vista dos homens. E engana os que habitam da terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo que aos que habitam da terra que fizessem uma imagem na terra da primeira besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é um número de homem, e o seu número é 666.
Caraca, velho, eu tô com um problema aqui nos olhos hoje. O que nós podemos tirar acerca disso, né? Ao longo da história do homem, a gente percebe que se você juntar o poder político e religioso, você manipula as massas. E isso é desde o início da civilização. Se você parar para pensar da religião egípcia, por exemplo, o faraó ele não era apenas o rei do Egito, ele não era apenas o líder daquela nação. O faraó ele era também um sacerdote, o líder dos sumos sacerdotes, assim também como sendo uma própria personificação da divindade. O faraó, na prática, ele era um deus no Egito, né? Ele era o Horus vivo, filho de Osíris, que lutou contra o deus do caos Set e derrotando recebeu o direito de reinar sobre os homens, não é? E isso não era uma coisa somente exclusiva dos egípcios. Outras culturas também tinham seus reis como representantes dos deuses. Por exemplo, da Babilônia, por exemplo, o rei da Babilônia era visto como o favorito de Nebo. E Nebo era uma das principais divindades dos sumérios. Na própria cultura judaica, por exemplo, entre os reis de Israel, né, para ser rei em Israel, você precisava da unção de Deus. Você vê isso nas histórias de Saul e Davi, que foram ungidos pelo profeta Samuel, e Salomão, que fora ungido pelo profeta Natã. Então todos os reis que reinaram em Israel e Judá, eles precisavam dessa unção, né? Quando você vê na história de Roma, por exemplo, alguns imperadores eles se viam como sendo próprios deuses, né? Se você perceber, nos primeiros séculos, a igreja cristã era muito perseguida por Roma. Roma tinha uma grande tolerância a outras crenças, a outras religiões. Mas por que justamente os cristãos eles perseguiam? Simples. Porque os cristãos eles até respeitavam a figura política do imperador, respeitando as leis e tudo mais. No entanto, eles não reconheciam a divindade do imperador, né? O imperador queria ser visto como um deus, enquanto que os cristãos só viam Jesus como sendo o Senhor. Por essa razão, até mesmo que foi que levou João a escrever o livro do Apocalipse, estando ele cativo em Patmos, porque o João ele não reconhecia a divindade do imperador Dominiciano, né? E isso foi acontecendo também ao longo da história. Na Idade Média, por exemplo, você via que que a Europa era dividida em feudos, né, em pequenos reinos, e o que trazia uma certa unidade à Europa era justamente o Papa. E da figura do Papa, o Papa muitas vezes ele era quase como um rei na Europa, muitas vezes até tendo poder de decretar ou não guerras, não é? O Papa uma vez decidiu que deveria haver um império cristão, né? Então, quando ele chamou Carlos Magnus, ele abençoou Carlos Magno e o ungiu para que ele fosse o primeiro imperador do Império Carolígio, né? E muitos outros reis na Europa, da Idade Média, como o rei da Portugal, França, eles precisavam da bênção do Papa para poder serem reis. Com isso, nós vamos vendo que o poder político e religioso sempre esteve presente na história da cultura humana. Não só por parte do Ocidente, como também, por exemplo, no parte do Oriente também. Se você vê na cultura árabe, por exemplo, em muitas monarquias árabes, o imperador tem que ser islâmico. Eles não têm o mesmo conceito de Estado laico que temos aqui no Ocidente, não é? Então você vê que isso sempre foi uma coisa presente na história humana. Até hoje, você para pensar, se você perguntar para mim, Rômulo, quem é a pessoa mais poderosa do mundo hoje, no mundo? Você pode pensar que é o presidente dos Estados Unidos, né? Por causa que os Estados Unidos é a maior potência militar e econômica do país, sem falar aquele botão do apocalipse que ele tem lá na mesa dele que ativa todas as ogivas nucleares. Ou achar que o homem mais poderoso do mundo é George Soros, que usa a sua fortuna para divulgar o socialismo, o que seria bem
meio ilógico, né? Pô, o capitalista promover o socialismo é meio estranho isso, né? Ou achar que é o homem mais rico do mundo, que agora me fugiu até o nome de quem seja, né? Então, mas se eu dizer para você que o homem mais poderoso do mundo é um sacerdote. A pessoa mais poderosa do mundo, só para eu te falar, é justamente o Papa. Peraí, o Papa é o homem mais poderoso do mundo? Sim. Porque além de ser um sacerdote, entendeu? Líder da maior religião do planeta, que é o catolicismo, o Papa também ele é um chefe de Estado, né? O Vaticano é um Estado democrático por direito, é um Estado independente, onde o Papa governa debaixo de um sistema teocrático, não é? O Papa ele governa o Vaticano, né? E quando o Papa ele faz uma visita a algum país, seja os Estados Unidos, ou Brasil, ou algum país da África, ou Europa, ele é recebido debaixo de honrarias de chefe de Estado. Então o Papa ele é um chefe de Estado e ele também, como eu falei, ele é um líder religioso, né? Diferente, só você ver o que eu estou falando, diferente do protestantismo, para você ter uma ideia, no protestantismo está dividido em vários grupos, em várias denominações, né? Metodistas, assembleianos, anglicanos, puritanos, luteranos, várias denominações ao mundo, cada grupo, né, tendo seus próprios hábitos e costumes. Eu, por exemplo, eu sou metodista, né? E da igreja metodista aqui no Rio de Janeiro está dividido em primeira, segunda e terceira região episcopal. Eu faço parte da primeira região episcopal da igreja metodista do Retiro, onde nós estamos debaixo da liderança de um bispo. E é lógico que na segunda região tem o seu próprio bispo, e o bispo da segunda região não tem autoridade da primeira região. Onde você vê uma descentralização de poder, digamos assim, dentro da igreja metodista. E não é só isso, mas também da igreja protestantes, né? Mas diferente do protestantismo, que está dividido em várias denominações, toda a igreja católica ela está centralizada no Vaticano e na figura sacerdotal do Papa. O que eu posso dizer que aonde tiver um católico deste mundo, ele está debaixo da cobertura espiritual do Papa. Independente se é um católico aqui no Brasil, ou na África, ou no meio da Antártida, ou em órbita da estação espacial, onde tiver um Papa, este estará debaixo da liderança. Onde tiver um católico, este estará debaixo da liderança do Papa. Então nós vemos que o Papa, por ele ser um líder político, um chefe de Estado, ele tem influência da política mundial, e ele de tudo ser um chefe religioso, um líder religioso, você vê que ele é uma pessoa poderosa, não é? E isso seja para o bom ou para o ruim, não é? Pô, como assim para o bom ou para o ruim? Porque vamos lembrar muitas vezes que o poder ele corrompe a pessoa, não é? E dentro da igreja, às vezes a pessoa que pega um pequeno ministério, eu sou líder do ministério do louvor e tal, às vezes a pessoa se acha. Imagine você sendo o líder da maior religião do mundo. E eu não falo isso para desagradar os católicos, não, longe de mim, por favor. Eu sou evangélico, mas eu já fui católico, né? Eu fui católico, eu nasci debaixo da fé católica, né? Fui batizado, fiz minha primeira comunhão, já tive 2 vezes lá na Aparecida do Norte, né, e tudo mais. Mas isso até os meus 18 anos. Aos meus 18 anos, eu e minha mãe acabamos indo para a igreja evangélica. E se me perguntarem para mim, por que você deixou de ser católico? Por que você hoje é evangélico? Eu apenas respondo, porque eu não tenho mais fé para ser católico, eu tenho fé para ser evangélico. No entanto, eu não esqueço todo o respeito, entendeu, que eu tenho como meu passado como católico, porque eu reconheço a igreja católica como uma igreja cristã. Claro que católicos e evangélicos têm suas diferenças, mas a questão acerca de imagens, do papado, de quantas Ave Marias ou Pai Nosso você precisa para alcançar o perdão, se isso não é necessário, mas isso é uma discussão que devemos deixar apenas por lado teológico, né? Eu mesmo não entro nessa discussão de religião, não é? Tanto é que agora de manhã eu estava conversando com um amigo meu, que é inscrito de outro canal, que é de outro canal, né?
Acho que vou até divulgar ele e o próximo vídeo, né, cara? Aonde nesse. É, houve um. Do comentário lá, a gente teve um pequeno debate, né? Porque ele tem um ponto de vista acerca da Bíblia, qual eu discordo, não é, cara? Se fosse outros tempos, seria um pouquinho mais fanático, seria até um. Mas hoje em dia não, cara. Eu não perco tempo com isso. Eu não perco tempo porque fé cada um tem a sua, não é? Essa semana mesmo eu tive no grupo do WhatsApp de monarquia e eu vi um grupo que era para falar de monarquia, eu tava vendo lá o pessoal discutindo lá qual era a igreja mais certa, se era católica ou evangélica e sinceramente, cara, eu não entro nesse tipo de discussão. Eu não entro, né? Até porque a discussão lá ficou tão acalorada, mas tão acirrada lá de trocas de isso ou aquele, blá blá blá, que se eu fosse ateu, capaz de, sinceramente, eu ia ficar, porque eu vou me converter ao cristianismo para ficar igual esses loucos. Fé, cada um tem a sua. Eu falo muito de Deus aqui no meu canal, mas eu não discuto religião. Como eu falo, cada um tem a sua. Então, quando eu menciono a questão do Papa aqui, né, eu menciono até por uma questão mais histórica. E como assim, Romulo, se menciona uma questão mais histórica? Bem, Jesus disse que nos últimos dias que sempre haveria falsos mestres e falsos profetas. Pessoas que o próprio Cristo fala que haveria dentro da igreja o joio e o trigo. Né? Pessoas que Jesus disse que viriam em nome dele, né? Mas ele não enviou. Né? Que veio com falsos ensinos, disturbações dos ensinos de Cristo. Né? O apóstolo, acho que foi o apóstolo Paulo mesmo que em uma de suas cartas disse, né? Eu não lembro se é Paulo ou Pedro, se alguém souber, por favor, me corrija, que diz que por causa de alguns, o nome de Cristo é blasfemado, e é verdade. Quando a gente vê os casos, por exemplo, hoje em dia, de Flor de Lis, Padre Robson, né? Casos de pedofilia e corrupção dentro da Igreja Católica, né? Casos de pastores que abusam da fé, né? Com o caso do Valdemiro, né? Que fala, vamos vender aqui um feijão mágico que cura de Covid-19. Eu fiz um vídeo falando acerca desse cara. Não é de se notar que tenha tantas pessoas decepcionadas com a religião, tantas pessoas que acham que a Bíblia é manipuladora, tantas pessoas que acham que tem um pensamento negativo acerca da fé cristã, né? E essas pessoas, justamente por causa disso. Mas eu sempre lembro o seguinte: Jesus disse que haveria os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos viessem. Seria inevitável que os escândalos viessem, mas ai de quem viria, né? Eu sempre pego o exemplo dos 12 apóstolos. Jesus tinha 12 apóstolos. Um o traiu, que era Judas. Mas os outros 11 se mantiveram fiéis, seguindo a Cristo. Aí eu te pergunto, você vai ignorar os bons por causa de Judas? Você vai ignorar os falsos, aqueles líderes, aqueles padres e pastores que fazem o seu serviço com excelência por causa daqueles que envergonham o nome de Cristo? Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre relatar, cara. A gente não pode generalizar, não é? Como eu até pego o exemplo de médico. Existem muitos médicos picaretas. Quando você ficar doente, você vai deixar de ir no hospital unicamente por causa dos médicos picaretas? Não, porque existem muitos médicos bons, não é? Então quando eu pego, por exemplo, a figura do Papa, né, dessa questão de política e religião, eu sempre deixo claro que existiam muitos bons papas da história da igreja, né? Como o caso, por exemplo, do apóstolo Pedro. Peraí, Pedro foi papa ou não? Bom, deixa isso isso é uma discussão que há entre católicos e evangélicos, mas deixa isso para um debate ideológico, né? Vamos pegar o pressuposto que Pedro tenha sido o primeiro papa, então sim, Pedro foi um bom papa. Assim como o papa Melquiades I, que teve uma boa relação com o imperador Constantino, né? Ou o Papa Silvestre I, que foi importante para a expansão do cristianismo durante os primeiros anos de paz entre a Igreja e Roma. Mas também nós tivemos muito maus exemplos de papas
que abusaram de seu poder. E mais uma vez eu digo, eu não falo isso querendo criar intriga entre a Igreja Católica, mas eu falo isso como um fato histórico. Porque eu faço faculdade de História para ser historiador, não é? E negar os erros da Igreja, não só católica, mas protestante também, não é? Seria como ignorar o, os erros, ignorar que no Brasil já teve escravidão, né? Como, por exemplo, o Papa João X, que mandou pintar uma criança de ouro, né? Pintou uma criança de ouro no meio de uma procissão e essa criança morreu por intoxicação, né? E o mais bizarro disso é que a procissão continuou mesmo com a morte da criança aos olhos de todos. E ele, esse padre, era conhecido por grandes esquemas de corrupção e tudo mais, que até foi um dos motivadores da reforma protestante, não é? Vamos lembrar que você muitas vezes é católico, você deve até ficar indignado quando se vê casos de pastores que que exploram a fé dos irmãos. Vamos lembrar que da Igreja Católica também teve aquele caso das indulgências, onde você comprava um papel e com uma moeda você podia ter direito à salvação e com duas você podia tirar o seu parente do inferno e colocá-lo no purgatório, né? Ou seja, o Papa Leão X, de 1513 a 1521, foi um dos piores casos de corrupção dentro da Igreja Católica de seu tempo. Como também o Papa Alexandre VI, né, que foi envolvido com o suborno de cardeais, né, desvio de dinheiro da Igreja Católica, assassinatos de hereges para confisco de seus bens, e sem falar de um caso de incesto, que tinha relações sexuais com a própria filha. E o que eu estou falando é de história, né? Ou então o Papa Urbano, de 1378, né? Aliás, o Papa Alexandre foi de 1492 a 1503. Papa Urbano, de 1378 a 1389, cuja falta de diplomacia e o seu caráter explosivo, né, e intolerante fez com que os cardeais elegessem um segundo papa, o que ocasionou no cisma do Ocidente. Houve uma época em que a Igreja Católica teve dois papas, né? E sem mencionar que se a gente lembrar dos casos da Inquisição, né, da qual mandava prender judeus, né, queimar bruxas, matar hereges, né? E tudo, as atrocidades que aconteceu durante a Inquisição, né? Se eu quisesse ferrar com a vida de uma pessoa, bastava dizer, ó, essa pessoa é uma bruxa. Aí ou um feiticeiro. Essa pessoa seria pega, levada para um interrogatório, seria torturada de várias formas, né? Desde arrancando as unhas da pessoa, até enfiando dentro de um caixão cheio de espinho ou empalamento, né? A pessoa acabava ou admitindo que era uma bruxa unicamente para parar de ser torturada, onde ocorreria a morte, né? Não, então você vai estar sentenciado à morte, ou então morreria por causa das próprias métodos de tortura, que eram coisas terríveis, não é? Tinha até um teste, né? Ah, você pega a pessoa, amarra numa pedra e joga no rio. Se sobreviver, é uma bruxa. Ah, então vamos queimar essa pessoa. E se morrer? Ai, meu Deus, era uma pessoa, ela não era uma bruxa. Vamos rezar uma missa em nome da pessoa. Então, ou seja, quando a gente pensa de todas as atrocidades que houve durante a Inquisição, a gente lembra que foram papas que acabaram fazendo isso. E também não vou passar pano para o protestantismo, não, porque na igreja evangélica, na igreja protestante, também teve muito caso de atrocidades. Se você já deve ter ouvido falar das bruxas de Salem, que foi um caso que você com certeza já deve ter visto em muitos filmes e em séries. As bruxas de Salem foi um fato que aconteceu no interior dos Estados Unidos, onde várias mulheres foram enforcadas debaixo da acusação de feitiçaria. E nesse caso, quem as matou não foram os católicos, e sim os protestantes, foram os puritanos, não é? Então, quando eu falo dessas coisas aqui, tá entendendo? Eu falo de baixo como um historiador mesmo, cara. Entendeu? Porque a igreja cristã, ela é cheia de boa. A igreja cristã ao longo da história teve muitos pontos positivos, não é? Como, por exemplo, o caso da tolerância, né? Como por exemplo, se você olhar a nossa cultura ocidental hoje, tá entendendo? Todo padrão moral hoje da nossa sociedade vem
vendo a moralidade judaica cristã, tá entendendo? Mas também teve pontos negativos, né? Como abuso de poder e outras coisas. Então, cara, e negar isso, como eu falei, seria como nós negássemos que aqui no Brasil teve escravidão. E tudo isso eu falo para mostrar como é perigoso quando o poder religioso somado ao poder político é usado de maneira errada, entendeu? E infelizmente é isso que vai acontecer nos últimos dias. Se uma pessoa perguntar, Romulo, quem seria o falso profeta dos últimos dias? Seria um papa? Eu poderia dizer que pode ser, como pode não ser. Pode tanto ser um papa, por causa de toda a influência política que o papa tem no dia de hoje. Vamos lembrar que eu estou falando da grande tribulação, não estou falando dos nossos dias. Talvez o Papa Francisco pode ser uma boa pessoa, não sei. Estou falando do futuro, né? Pode tanto ser um papa, como também pode ser um líder, um bispo da igreja protestante ou um líder da igreja ortodoxa. Ou então poderia ser um rabino da religião judaica, né? Vamos lembrar que o foco principal do anticristo será os judeus. Ele vai se apresentar aos judeus, o anticristo se apresentará aos judeus como sendo o Messias. Então nada melhor do que um líder religioso, né? Um rabino judeu, coisa assim, para falar para o povo judeu, ó, esse homem é o Messias que Deus prometeu, né? Ou então um líder de uma nova religião que surgirá nos últimos dias, não é? Vamos lembrar que da própria passagem de Apocalipse capítulo 13 fala que o falso profeta usará de sinais, né? Fazendo aparecer fogo, cair do céu e tudo mais, o que leva a crer que poderá ser utilizado do recurso da feitiçaria. E eu sou um cara que eu acredito no ocultismo. Eu acredito tanto no poder de Deus, como eu acredito que o diabo também tem sua força, não é? Eu sou o tipo do cara que eu não subestimo o diabo. Ah, mas o diabo foi derrotado na cruz. Sim, ele foi derrotado, mas não foi destruído. E aquela serpente maldita é astuta, não é? Então, quando a gente olha isso, a gente vê que nos últimos dias haverá uma falsa religião. Tá entendendo? Sem falar que eu trago uma vertente pré-milenista, ou seja, não haverá igreja nos últimos dias. Vamos lembrar que a igreja surgiu depois do Pentecostes. Antes era Jesus e seus seguidores, não é? Jesus disse: Eis que eu preciso voltar aos céus para enviar outro consolador, que seria o Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E o Espírito e a igreja só começou do Pentecoste, quando o Espírito Santo tomou conta daqueles 120 discípulos, né, que estavam reunidos daquele cômodo. Isso você vê no capítulo 2 de Atos, né? E a igreja continua até hoje. E segundo a vertente pré-milenista, quando Jesus voltar para arrebatar a tua igreja, né, o Espírito Santo vai junto. De modo que não haverá mais igreja, não haverá mais cristianismo durante os 7 anos da grande tribulação, não é? Se houver alguma igreja, sendo esta católica, ou evangélica, ou ortodoxa, será uma igreja, um grupo religioso sem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não existe igreja, não é? Não existe. Aonde o resultado disso será a própria apostasia. A própria Bíblia profetiza que a igreja dos últimos dias será uma igreja apóstata. E o que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé. E sem a igreja mãe do mundo, o espaço estará liberado para o surgimento de uma nova religião. E talvez daí que veio o falso profeta, não é? Aonde vai querer fazer do anticristo um Deus. E vamos lembrar, a simbologia do 666, 6 é número de homem, porque o homem foi criado no sexto dia. 3 é número de Deus, que significa trindade. 666 aponta para um homem querendo se passar por Deus. Bem,
esse negócio de religião é complicado de falar, né? Eu mesmo me sinto meio incomodado com isso. Mas crença e religião, cada um tem a sua. E eu costumo falar aqui no canal que acima da religião está Deus. Semana que vem talvez eu venha continuar com esse estudo, né? Com esse estudo, talvez falando mais aprofundado acerca do número 666, não é? E é verdade que dentro da igreja, seja a igreja católica ou evangélica, existem muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, muitas pessoas que usam o nome de Deus para se autopromoverem. Mas Jesus mesmo disse, né? Jesus mesmo disse que haveria isso aconteceria. E não é porque que existem os maus exemplos que nós temos que ignorar os bons. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau e Shalom.